bom, irmãos? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu vou fazer algo que é incomum e nem é recomendado pelos professores de homilética. Eu não vou ler um trechinho curto hoje, como é de costume. Nós vamos ler todo o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Não sei se você já leu de uma vez todo o Sermão do Monte. Se não leu, hoje será a sua grande oportunidade de ler o Sermão do Monte, um trecho longo, mas extremamente precioso. E quando a gente lê parte a parte, a gente tende a não ter uma visão adequada do todo. Tá bom? Hoje nós vamos ler ele todinho e até o final do ano a gente vai ver parte por parte. Ok? Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Porque nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti,
pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar. Ó Deus bendito, graças te damos por este sermão, esse conjunto de ensinamentos tão preciosos, tão úteis, tão necessários para a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que hoje e nas outras mensagens que teremos, ó Deus, para explicar essas palavras, que nós possamos ser trabalhados pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ser conformados à imagem de Jesus Cristo e possamos ser verdadeiros cidadãos dos céus. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Demorou 15 minutos, tá, gente? A leitura. Então tenho mais uns 15 para falar alguma coisa, né? Brincadeira. Eu não vou expor todo o Sermão do Monte. Como eu disse, eu pretendo fazer isso por partes. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução a esse texto, ao estudo desse texto. Irmãos, ao longo de toda a história bíblica, a gente vê o propósito de Deus de chamar um povo para si. Um povo para ser exclusivo seu. Um povo para ser santo. Um povo para ser separado dos outros povos. Diferente dos outros povos. Um povo não só para pertencer a Deus, mas para ter comunhão com Deus e para ser fiel à vontade de Deus. Um povo transformado em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Nós vemos na Bíblia inteirinha Deus chamando um povo para si. E ele começa, é claro que ele teve os seus antes, né, como Noé, por exemplo, mas acho que uma grande parte da história começa em Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, Deus diz assim para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Abraão, olha, você vai deixar de ser como todos os demais que você conhece. Você vai andar comigo e você vai ser perfeito. Mais adiante, após Deus resgatar o povo do Egito, disse o Senhor a Moisés, e aqui eu vou ler Levítico 18, 1-4. Pode apenas ouvir. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus escolheu o povo de Israel, resgatou o povo de Israel, levou o povo de Israel do Egito para Canaã, para que eles não fossem nem iguais ao Egito, nem iguais a Canaã, para que eles fossem um povo santo do Senhor, que cumprisse a sua vontade.
quando eles estavam ainda no deserto, antes de proferir os 10 mandamentos, diz o texto de Êxodo 19 o seguinte: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Deus está chamando um povo para ser dele, uma propriedade particular, peculiar de Deus, dentre todos os povos. E ele reconhece: toda a terra é minha, tudo é meu, mas vocês serão especiais, vocês serão meus, e vocês vão andar conforme a minha vontade. Essa sempre foi a intenção de Deus. Deus sempre quis ter um povo exclusivo seu. Os israelitas deveriam ser um povo diferente de quaisquer outras nações. Deveriam seguir os mandamentos de Deus, ao invés de adotar os padrões de pensamento e comportamento das nações que os cercavam. Eles deveriam ser diferentes. Israel, deveria haver um contraste profundo entre Israel e os demais povos. Mas isso não aconteceu. Se você já leu a Bíblia, você sabe que isso não aconteceu. Ao longo da história de Israel, Israel foi assimilando o modo como as nações à sua volta viviam. O Salmo 106, versículo 35, diz assim: que eles se mesclaram com as nações, eles aprenderam as obras, eles começaram a ser igual a todo mundo. Em 1 Samuel capítulo 8 diz que eles pediram um rei para si, como as outras nações. Eles queriam ser iguais às outras nações, por isso pediram um rei para si. E em momentos de grande degradação moral e espiritual de Israel, eles chegaram a dizer: nós seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. Isso está em Ezequiel 20, 32. Que coisa absurda. E o que Deus fez diante disso? Deus enviou continuamente profetas para alertá-los do seu mau caminho, para que se voltassem a obedecer ao Senhor. Como Jeremias, por exemplo, que disse: ouvi a palavra do Senhor, o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não seja igual aos gentios. Não fiquem preocupados com a tempestade. Os gentios é que se preocupam com isso. Não sejam iguais. Ezequiel também, ele disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor. Há tanto tempo eles já tinham saído do Egito, e os ídolos do Egito não saíram da vida deles, não saíram do coração deles. E a gente vê que mesmo Deus mandando diversos profetas, Israel não atendeu a mensagem dos profetas, continuou seguindo o padrão das nações. Eu quero convidar você, mantenha, se quiser, aberto em Mateus 5, mas abra comigo em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17. Tem como subtítulo, pelo menos na versão que eu utilizo aqui, a causa do cativeiro. A gente leu um texto curtinho agora há pouco, então agora eu vou ler um texto mais longo, tá? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de
Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas, postes ídolos em todos os altos solteiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas, e assim por diante. Você pode ler depois até o versículo 23. Foi uma coisa atrás da outra. O comportamento do povo de Deus foi cada vez se degradando. Eles foram se assemelhando às outras nações. Eles não se conformaram ao padrão de Deus, à lei de Deus. Eles se voltaram ao padrão das outras nações. A nação de Israel deveria ser um protótipo do reino de Deus. O que é um protótipo? Um exemplar. Os cidadãos de Israel deveriam ter vidas santas, que refletissem o caráter santo de Deus. Eles deveriam ter vivido à luz da vontade de Deus em todas as áreas das suas vidas. Mas ao contrário disso, eles quiseram ser como o mundo. Quiseram ser como os egípcios. Quiseram ser como os cananeus que lá estavam e tantos povos daquela região. Quiseram servir os deuses que o mundo adora. Quiseram praticar as mesmas obras. O reino de Deus não foi efetivamente implantado quando a nação de Israel foi estabelecida. Mas o pregador do Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele é quem efetivamente veio implantar o reino de Deus na terra. Jesus, nesse texto de Mateus capítulo 5, ele está no início do seu ministério público. Esse texto vem logo depois do batismo de Jesus, no capítulo 3, logo depois da tentação de Jesus, no capítulo 4. Aquele reino de Deus prometido no passado, aquele povo exclusivo de Deus, zeloso de cumprir a vontade do Senhor, e aquele reino estava sendo inaugurado por Jesus aqui e agora. Veja aí em Mateus 4:17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Por quê? Porque o reino dos céus chegou. Está próximo o reino dos céus. Ele está entre vocês. E olha o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele inaugura o reino. Ele prega a boa notícia do estabelecimento do reino de Deus. E eis aqui o próprio rei desse reino. O propósito de Deus continua a ser o mesmo. Deus continua a juntar um povo para ser exclusivamente seu. E Jesus veio implantar o seu reino na terra, a partir de vidas transformadas, com padrões de pensamento e de comportamento pautados pelos mandamentos de Deus, não pelos ditames da cultura, não pela regra do mundo. E o que a gente vê aqui em resumo no Sermão do Monte é o que significa de fato arrepender-se dos pecados e pertencer ao reino de Deus. Um estudioso diz o seguinte: o Sermão do Monte é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem a esse reino.
Isso que nós lemos é a descrição de como é a vida daqueles que são cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Um outro estudioso diz que o Sermão do Monte descreve como ficam a vida e a comunidade quando se colocam sob o governo da graça de Deus. E como ficam? Tornam-se diferentes. E ele continua: não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace esse contraste entre o padrão cristão e o padrão não cristão. Se você observar no capítulo 6, versículo 8, a primeira linha: não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está sempre contrastando. Vocês não podem ser como eles. Vocês não podem ser como aqueles outros. Vocês devem ser de acordo com a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus. Às vezes Jesus contrasta os seus discípulos com os gentios, ou seja, as nações pagãs, que não têm nenhum compromisso com Deus. Ele faz um contraste. Os pagãos amam e saúdam só uns aos outros. Os cristãos amam os seus inimigos. Os pagãos oram com vãs repetições. Os cristãos oram com humilde reflexão, como filhos de um Pai Celestial. Os pagãos preocupam-se com as suas necessidades materiais. Os cristãos, não. Os cristãos buscam o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Um contraste. Em outros pontos, Jesus contrasta os seus discípulos não com os gentios, mas com os judeus. Não com pessoas pagãs, mas com pessoas religiosas. Os escribas e os fariseus. E o fato é que Jesus se opõe tanto a um como ao outro. Se opõe à religiosidade meticulosa dos escribas. Se opõe à religiosidade hipócrita dos fariseus. Jesus se opõe à igreja semelhante ao mundo secular, por um lado, mas se opõe também a uma igreja nominal, que só tem nome de crente, mas é hipócrita. O que Jesus ensina se opõe a tudo o que é, entre aspas, normal na vida dos pagãos e na vida dos religiosos convencionais. John Stott propõe o seguinte: o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Uma cultura diferente, um jeito de ser e de pensar diferente de todo mundo. Eis aí, no Sermão do Monte, um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo isso completamente diferente do mundo que não é cristão. E esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus. Uma vida humana realmente plena, vivida sob o governo divino. É isso que nós temos no Sermão do Monte. Um resumo de como deve ser a vida do povo de Deus. O reino de Deus, no qual seus súditos pensam e agem em conformidade com a vontade de Deus, não é algo a ser realizado no futuro. Não pense que o que Jesus está descrevendo aqui é algo que há de ser manifestado na vida do povo de Deus. Não é isso. Jesus é o próprio rei desse reino, que inaugura esse reino e chama homens e mulheres a entrar nesse reino e serem cidadãos desse reino, desta maneira. E a grande pergunta dirigida a você e a mim, nesta noite, é esta: você deseja ser um cidadão desse reino? Você realmente deseja abrir mão de um padrão mundano, ou um padrão de religiosidade hipócrita de se viver, e quer viver um viver plenamente novo, subordinado às leis do reino de Deus? Você deseja isso? O que é isso para a sua vida? Você precisa responder para si mesmo e para Deus.
Talvez você pense, olha, é tudo muito lindo, é um padrão de vida assim, maravilhoso, deve ser incrível uma sociedade dessa maneira, com pessoas que vivem dessa forma. Mas é um padrão alto demais. A teoria é boa, mas é impraticável. Pense você que matar uma pessoa não se trata apenas do homicídio, mas da ira, do ódio contra a pessoa já enquadrado na lei do homicídio. Como assim? Fica difícil, né? Será que é isso que você quer? Será que você ama a santidade de Deus a ponto de querer ter expresso na sua própria vida a santidade de Deus? Mauro Meister disse assim: Jesus não pretendeu dar aos seus ouvintes uma mensagem que fosse impossível, ou algo para ser avaliado e recebido ali na superficialidade. Jesus estava falando de gente real, em situação real. Jesus está falando de pessoas de verdade, que vivem a luta contra o pecado de verdade. Ele diz, é assim que vocês devem viver. E você acha que Jesus está fazendo, ou está dando um ensino completamente diferente do que a palavra de Deus trouxe até então? Porque você está mais da metade da Escritura, né? Está no início do Novo Testamento. Será que Jesus está falando algo totalmente novo? Não. O reverendo Mauro Meister diz assim, Jesus vem trazer a verdadeira interpretação da lei. Jesus é o intérprete do Velho Testamento. Aqui é o Senhor da palavra, interpretando a palavra no meio de um povo que estava confuso com aquilo que ouvia, com aquilo que via ao seu redor. O Sermão do Monte parece um padrão elevadíssimo, mas não é nada diferente do que o Antigo Testamento todinho expressou. Ele vem trazer a verdadeira interpretação do que era a vontade de Deus desde o princípio para o seu povo. O que temos no Sermão do Monte é a correta interpretação da vontade de Deus e dos mandamentos de Deus para a vida do seu povo, revelados desde o princípio. Em essência, não há nada de novo, não há nada de espetacular no Sermão do Monte. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo de forma absolutamente clara como é viver, como é o viver do povo de Deus. O povo de Deus que recebeu a graça de Deus. O povo de Deus que se sujeitou ao reinado soberano e gracioso de Cristo. Este é um povo transformado por este ensino. Transformado pela graça. Um povo transformado que passa a amar a vontade de Deus e passa a se deliciar nos seus mandamentos. Veja, não é que haja um poder no homem em se conformar a tudo isso. Não há. Não há. Você por si mesmo, ou eu por mim mesmo, não somos capazes de nos conformar a este padrão elevadíssimo de santidade que nós vemos nestas páginas. Não somos capazes disto. Nós não temos poder para isso. Mas existe a graça e o poder de Jesus que opera em nossas vidas. A graça e o poder de Jesus que operando em nosso coração, operando nas nossas vidas, produz transformações radicais como estas que Ele espera de nós. É um relacionamento com Cristo e a submissão à sua palavra que produzirá na minha e na sua vida o caráter e o comportamento de um verdadeiro cristão do reino dos céus. Vou repetir essa frase. É o relacionamento com Cristo e a submissão à sua palavra que produzirá nas nossas vidas o caráter e o comportamento de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Nós precisamos dessa palavra para confrontar as nossas vidas. Essa palavra que pode retirar o mundo de dentro de nós.
Essa palavra que ela é necessária para nós vivermos na íntegra, de modo digno do Evangelho de Cristo, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é Colossenses 1:10. Nós devemos viver dessa maneira, para a glória do Senhor, frutificando, crescendo, florescendo, de modo digno do que Jesus Cristo fez por nós. É assim que nós devemos viver. E eu volto à pergunta: você deseja ser um cidadão desse reino? Você realmente se propõe a abrir mão do modo de pensar, do modo de agir, de acordo com o mundo, para viver segundo o padrão divino? Você abre mão de tudo isso? A gente vai estudar de forma mais particular os trechinhos ao longo do ano. Então a minha oração é que essa palavra vá penetrando aos poucos, cada vez mais profundamente a nossa vida e transformando o nosso ser. Amém.